Salve amigos, estou na área. Nessa sexta-feira, dia 31, último dia do mês de março, e abril já se inicia com novas perspectivas para o Vasco. Tem Brasileirão da Série A pela frente, super disputado, viu? Mas antes eu já convido ao amigo aí do outro lado da tela a prestigiar o trabalho, deixando sua curtida nesse vídeo aí embaixo, compartilhando e mantendo ou fazendo sua inscrição no canal, caso, claro, ainda não tenha feito isso. Bom, nesse informativo de hoje vamos falar da chegada oficializada hoje, do atacante Juan Seco, da necessidade de mais reforços para o plantel e, claro, as minhas impressões sobre esse amistoso que o Vasco realizou agora há pouco em São Januário contra o Atlético. Portanto, fique ligadinho até o final e vem comigo nessa. Bom, vamos começar esse boletim sexta-feira falando da chegada do novo reforço do Vasco, o atacante Juan Seco. Ou melhor, Juan Cruz, como ele agora deve ser chamado no Vasco. Ele é o 14º jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. Sua contratação teve aval de todos do departamento de futebol e, claro, do Barbieri, que viu nesse jogador versatilidade e principalmente mobilidade no ataque. E que a princípio será o reserva imediato do Pedro Raul. Óbvio que o jogador já saiu de uma reserva no Santos, não deve estar chegando aqui para se contentar novamente com o banco, Vai ser obrigado a trabalhar dobrado para poder ganhar alguma oportunidade no time. O Juan, como já foi dito, é cria das categorias de base do Santos, nasceu em Recife, conterrâneo do Raniel, e tem 1,87 m de altura. Ganhou boa visibilidade ao ser destaque na Copinha em 2022, onde o Santos foi vice-campeão da competição numa disputa com o Palmeiras. O jogador, inclusive, já chegou mostrando sua felicidade com a transferência e, como vocês podem ver aí, usou suas redes sociais para contar a novidade e pontuar que está bastante motivado com essa chance de jogar no Vasco. E aí, o que você achou dessa contratação, hein? Seria um reserva à altura mesmo para Pedro Raul? Ou o Vasco deveria ser mais ambicioso e buscar alguém com mais envergadura? Comente aí e participe! Bom, neste sábado já estamos entrando em abril, E esse mês promete ser um desafio para o Vasco, Afastado há 2 anos da elite do futebol nacional, onde teve que amargar nos anos de 2021 e 2022 a Série B, o Vasco retorna à Série A precisando alçar voos mais altos e convencer acima de tudo, Já foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, Não deixou uma boa impressão. Deixou a disputa recentemente do Carioca, Não tem participação em nenhuma competição internacional e agora só tem um Brasileirão pela frente. Não tem desculpa. É se dedicar e arrancar para fazer um campeonato decente e digno das tradições do clube. Sem sustos acima de tudo, O Vascaíno está cansado de ser um mero figurante e ficar tendo que disputar permanência na Série A. Mas para isso o Vasco precisa se reforçar ainda mais, Ficou evidente nesses últimos jogos oficiais que o elenco tem uma ideia de jogo, assimilou bem o pensamento do seu comandante e vai ganhando com isso uma identidade. Tem peças com bom rendimento, como são os casos dos goleiros, dos laterais e do zagueiro Léo. Peças de mais qualidade também no meio, como o volante Jair, inclusive o garoto André Santos. E o atacante Pedro Raul. Conta com a experiência do Alex Teixeira, fora a molecada da base, que sempre dá conta do recado quando é preciso. Mas para o Brasileirão, meus amigos, que terá pela frente, é preciso ter elenco, ter aquilo roxo. Comprovado que quem tem peças de reposição consegue fazer bonito no Brasileirão, O Vasco hoje tem um time, mas precisa encorpar essa equipe, trazer aquele jogador pronto, que chegue e dê conta do recado, assuma a responsabilidade. E para fazer isso acontecer, pelo menos por enquanto, só tem até o próximo dia 4, Depois, só início de julho, na próxima janela, É bem verdade que o clube já deixou claro que não vai fazer altos investimentos agora, nessa janela de abril, Mas, na minha opinião, é preocupante esperar para encorpar esse plantel só em julho. De qualquer forma, a diretoria não promete reforços, mas, até onde eu sei, está assim no mercado, em silêncio, tentando ver algumas opções que, de repente, podem chegar por agora. Porém, se chegar, vai ser jogador para composição de elenco. Diante dessa incógnita toda, meus amigos, sobre reforços, você ainda acredita que chegue jogador por agora? Ou só em julho? Deixe aí seu comentário ou coloque a boca no trombone.
Bom, e agora eu deixei para o final uma análise, né? As minhas impressões sobre esse amistoso em São Januário, que acabou agora há pouco. E olha, bizarro, viu? 2-0 para o Atlético, que, diga-se de passagem, jogou com muitos desfalques em relação ao time, que foi semifinalista do Campeonato Mineiro, incluindo uma mudança do técnico. Pelo tempo que o Vasco treinou, era obrigação mostrar um futebol melhor e, quiçá, conquistar essa vitória, né? Mas foi uma decepção. O time se mostrou previsível, com falta de volume e criatividade, deixando muitos espaços e com deficiência na bola aérea defensiva. Isso sem falar na falta de poder ofensivo, né? Esse esquema do Barbieri com 3 volantes, principalmente contra times inferiores, parece que não encaixou direito, né? Ainda mais depois que com a chegada do Andrei. O Vasco segue com uma enorme dificuldade de furar time fechado. Falta, digamos, uma cabeça pensante aquele meio-campo, né? Que distribua melhor a bola e pise na área com qualidade. Só Alex Teixeira não dá. O Vasco precisa de mais visão nesse momento. A direção do Vasco precisa abrir o olho, claro. É nítido que faltam mais peças a esse elenco, né? É uma temeridade começar o Brasileiro com uma equipe como está hoje, né? Lembrando que os 3 primeiros jogos do Vasco serão contra Atlético Mineiro, Palmeiras e Bahia. Times que também se reforçaram à altura. Eu aqui não estou analisando só pela derrota de hoje e pelas eliminações do campeonato da Copa do Brasil e do Carioca, né? Até nas vitórias a gente percebeu essas carências, né? Muitas vezes uma vitória esconde os erros. Mas é preciso, antes de mais nada, avaliação também nessa hora, né? Hoje o Vasco não tem uma equipe pronta para o Brasileiro. Essa é a verdade, meus amigos. Me preocupa muito ter que novamente trocar o pneu com o carro andando. Nessa nova realidade, isso não pode acontecer, né? E olha, meus amigos, que o Abel disse que o torcedor do Vasco não iria mais sofrer e o Vasco iria fazer um grande brasileiro. A promessa está feita e a gente aqui vai ficar ligado e para cobrar. E você, concorda nessa necessidade urgente por reforço ou acha que dá para esperar até julho para investir melhor? Quero ler aí a sua opinião. Bom, meus amigos, estou colocando um ponto final nesse boletim de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aqui é notícia com 100% de responsabilidade. Hoje teve informação, teve opinião, teve análise, enfim. Aqui é assim, sem capa fantasiosa, sem fake news e com notícias 100% verdadeiras. Muito obrigado aí por você estar presente conosco. Em breve, estou de volta com muito mais novidades do Vascão. Um grande abraço e até lá!